Pais que vieram então para a exposição pedagógica da Escola Francisco de Assis, 2021, porque outro dia eu falei 2011, falei, nossa, estava um pouquinho fora da data. Vamos lá então para a sala dos primeiros anos? Então nós vamos agora fazer uma imersão curricular do que acontece dentro de uma escola Waldorf, desde o primeiro ano até o 12º ano. Então, nesse momento, quando ele sai daquele país maravilhoso do jardim de infância, de um mundo bem protegido e acolhedor, agora entra para essa vida escolar. Ainda iniciando, tendo essa imagem que a criança está chegando à Terra, pouco a pouco ela vai então se apropriar desse mundo, mas devagarinho. Então, o pano de fundo de um primeiro ano nós temos contos de fada, algo bastante ainda redondo, como o útero de uma mamãe, bem protegido. E também vai se iniciar a questão da alfabetização, conhecer os números, trabalhos manuais que eles têm ali, vão aprender o trabalho de tricô inicialmente com os dedos, para depois utilizar as agulhas. Na euritmia, tudo ainda dentro dos contos de fada, trabalha-se de forma uníssona, né? Ou todo mundo vai para dentro, todo mundo vai para fora, não tem muita distinção, tudo é tudo. Um é o todo. Né? Essa é a atmosfera do primeiro ano. Professora Marília é a professora do primeiro ano. Então, você quer falar um pouquinho, professora Marília? Pensando no que a Denise falou, então a gente realmente ouve muitos dos contos. Então, as crianças têm um caderno onde eles podem registrar esses contos de fada que eles gostam muito, ou que de alguma forma os tocou. A gente tem, né, o desenho também de superfície que a gente faz, que é justamente o processo encarnatório, até eles chegarem em uma paisagem. Depois eles vêm para os desenhos livres, que são os desenhos, né, que eles mesmos criam. Os números, a gente apresenta as qualidades dos números, até eles começarem a quantificar, a contar, e aí chega no final do ano, eles de fato chegam inclusive nas operações. A letra também a gente apresenta da mesma forma, a qualidade de cada letra, o som que a letra tem, até que eles conseguem começar a formar as palavras, as frases. E eles brincam muito, a letra traz muito ritmo, então eu trabalho muito a literação com eles, que são essas frases bem repetidas do som. Eles têm também um processo que é bem interessante, que são as matérias, né? Então, a professora de alemão trouxe muitas brincadeiras, porque essa é uma aula bem desafiadora. Então, naquela parede eles têm todos os seus brinquedos, jogos, temos também ali os caderninhos de inglês, que é outra aula que não é fácil, porque é difícil para a criança lidar com o idioma estrangeiro, mas eles se empenham muito. Tiveram aula de música, onde eles tocaram muito cachixi com a professora, muitas brincadeiras antigas. E a gente tem, além do trabalho do tricôzinho, para trabalhar as mãos, os dedos, a gente tem as formas que ajudam a criança a compreender o caderno. É um caderno sem pauta, então eles precisam aprender a organizar o espaço dessa página, e a forma ajuda muito. Eles fazem a reta, a curva, que são esses dois elementos bem essenciais, e uma série de composições com eles dois. E temos também a aquarela aqui, que é a aquarela de uma cor só, porque o desafio para eles é conseguir fazer essa diferença de um lugar que tem mais cor, até chegar nesse degradê quase branco, mas ele ainda tem um pouquinho da cor. E tudo isso prepara a criança para chegar no segundo ano, onde tem bastante desafio, que é um outro momento que eles vão vivenciar. Segundo ano. Se um é o todo, o segundo é a dualidade. Né? E exatamente nesse momento agora eles caem, eles são conduzidos até a vivência dessa dualidade do dia e da noite. Na euritmia, pergunta
e resposta. Se no primeiro ano a bata era de uma cor só, agora a bata são diferenciadas e eles fazem uma pergunta e outra criança responde. Começa a ter pequenas separações. E dentro desse ambiente, dessa dualidade, vão aprender então as 4 estações, sobre o tempo, a gotinha d'água, né? Se fala do tempo, eu tenho a gotinha d'água. Se no tricô, no primeiro ano fez o tricô de dedo e o tricô com as agulhas, segundo ano vão aprender agora o crochê, um outro desafio. E Steiner fala algo bastante importante do aprendizado dos trabalhos manuais. O pensamento não é um fio. Quando a gente pensa, a gente precisa ter um fio de condutor desse pensamento. E os trabalhos manuais ajuda a tecer esse pensamento. Então, é um exercício que você faz na prática que nos auxilia para um desenvolvimento de um pensar claro. Que isso vai aparecer lá na frente, quando eles estiverem no ensino médio. A forma de pensar. Tá bom? Condução do trabalho. Professora, pode passar a palavra. Vocês querem entrar? Tem bastante gente lá fora. Acho que não está conseguindo ouvir nem ver. Bom, então, um dos trabalhos do segundo ano, né, que está no currículo do segundo ano, é o tempo. Então, eu comecei trabalhando com eles o dia e a noite, e depois nós trabalhamos os dias da semana, os meses, as estações do ano, tudo com uma imagem, trabalhando com músicas, poesias, e eles exercitando a escrita e a leitura. Então, dentro desse tempo, eles construíram o relógio de ponteiro, aprenderam a ver as horas no relógio de ponteiro e cada um construiu o seu relógio. Agora, no final do ano, nós estamos no processo de fazer o calendário, cada um está fazendo o seu calendário, que será o calendário de 2022. Então, esse é o trabalho que a gente fez com o tempo. E depois, vindo para a matemática, no segundo ano, além das principais operações, eles também começam a aprender a tabuada. Então, eles aprenderam as tabuadas do 1 ao 12. Aqui nessas tábuas, eles fizeram as estrelas que cada tabuada forma quando a gente trabalha com os múltiplos. Nas tábuas estão todas juntas, mas aqui tem um desenho de cada estrela que eles também fizeram no caderno. E aqui um caminho que foi feito com o trabalho da tabuada. Também trabalhando as principais operações. Como a professora Denise falou, nós temos no segundo ano a época da gotinha d'água, que é o ciclo da água, é uma imagem do ciclo da água. Então, uma gotinha que mora numa nuvem, e aí com uma chuva ela vem até a terra, e ela passa por todo o ciclo da água, né? As crianças entendem que esse ciclo não tem fim, ele sempre se reinicia, né? Assim como a nossa vida. Também as histórias anímicas do segundo ano, elas têm a dualidade das lendas e das fábulas. Então, nós temos a época de Francisco de Assis. Não são todos os professores, nem todas as escolas que escolhem fazer essa época. Eu escolhi fazer porque eu acho importante que as crianças conheçam melhor quem é a pessoa que dá o nome para a nossa escola. E foi uma época que eles se envolveram bastante. Eles sentiram realmente a força de Francisco de Assis. Foi bem especial viver essa época com eles, apresentar para eles quem é esse homem. Trabalhamos bastante com poemas e músicas e poesias para eles trabalharem a leitura e a escrita. No segundo ano, eles também trabalham com a letra minúscula de imprensa. No primeiro ano com a letra maiúscula, no segundo ano entra a letra minúscula. Aqui é o trabalho de um projeto bem bonito que eles fizeram, um livro só de ilustração que cada um foi construindo a sua história. As páginas aqui marcadas são as mesmas páginas em todos os livros, e depois, se vocês quiserem ver como cada um trouxe algo diferente para a mesma ilustração. As línguas também acompanham esse currículo, também trabalharam o tempo,
Aqui tem os trabalhos de inglês, alemão, música. No segundo ano eles tocam bastante flauta, mas por conta da pandemia eles trabalharam mais a música no corpo, ritmo e outros instrumentos. Como a professora Denise também falou, nos trabalhos manuais eles já começam, eles fazem o crochê. Aqui tem um trabalho em processo que eles vão finalizar ainda esse ano. E também para exercitar essa mãozinha no ano que vem, vocês vão ver lá na frente que eles vão também para cursiva. Nas formas, no primeiro ano eles trabalham com as retas e com as curvas. No segundo ano eles já têm um espelhamento dessa forma, né? Então, eu já falei para os outros grupos, mas eu gosto de falar que é um trabalho difícil, não só para as crianças, mas para os adultos também, de conseguir espelhar essas imagens do lado direito e do lado esquerdo. Então, assim, a gente vê que eles se empenham bastante para fazer. E fica um trabalho muito bonito. Na aquarela, no segundo ano, a gente também já vem com as duas cores que formam as cores secundárias. Então, nesse trabalho, através de uma imagem, eu trouxe o azul e o vermelho, que se encontrando, apareceu o roxo para eles. Então, resumidamente, o trabalho do segundo ano. Obrigada. Então, se no segundo ano as crianças estão cada vez mais chegando, né? E eu esqueci de comentar esse aspecto do pano de fundo, que a criança vivencia essa dualidade também das fábulas e das lendas. As lendas, o homem santificado, e as fábulas, o homem animalizado. Né? Então, esses dois âmbitos que o ser humano precisa trabalhar muito, superar o animal que vive dentro de nós para atingirmos essa, digamos assim, santificação. Tá bom? No terceiro ano, a queda do paraíso. E para quem caiu do paraíso e se encontra nu, agora precisa então trabalhar para poder ter o sustento do dia a dia. Nesse terceiro ano é um momento assim incrível da criança, que agora ela vai ter que lidar com a terra, arar a terra, fazer o pão e todas essas atividades, construir a sua própria habitação. Então é um ano de muito fazer. E as crianças, quem não ama lidar com a terra, mexer na horta, construir a sua casa, fazer o pão? Então, passo a palavra para a professora Isabela, que vai falar então sobre essa sua classe. Bom dia a todos e a todas. Terceiro ano, como a professora Denise disse, o ano do fazer. A criança de 9 anos, ela está num processo mais forte de chegada à terra, de aterramento. Então, o currículo do terceiro ano vem como um suporte, né, para que isso aconteça de maneira saudável, animicamente. As crianças vivenciam, através da mitologia hebraica, o processo de criação do mundo, né, e da humanidade aqui na Terra. Então, como o homem precisou trabalhar agora para viver nesse mundo, que não mais lhe é dado tudo como era no paraíso. Então precisa trabalhar, precisa plantar, construir, e através desse caminho as crianças vivenciam também o estudo das profissões. Então, como o homem, a humanidade, conseguiu, através do seu trabalho, mudar, né, modificar o mundo para assim viver nele. As crianças aprendem sobre as profissões primordiais, as profissões que remontam, né, desde o início da humanidade, que ainda estão aqui com a gente por serem tão importantes. E depois, assim, ao longo desse processo do terceiro ano também, as crianças têm a vivência do pão, né, do grão ao pão, no qual também eles vivenciam todo o processo, desde do plantio do trigo até a feitura do pão. Então, elas vão vendo como realmente é possível, com as suas mãos, modificar a matéria e assim se colocar a serviço do mundo e de si mesmo através do trabalho. Outra época importante é a época de habitações.
que as crianças veem que não mais, assim como os animais, que já sabem, né, já nascem sabendo onde devem viver, como devem viver, né, é algo que é inato, o homem tem que entender o local, né, e como construir essa habitação para viver. Então, as crianças vivenciam as diferentes habitações, né, das diferentes culturas e ambientes do nosso mundo. Além disso, nós temos o ensino de português. Nesse ano chega a letra cursiva, também é uma maneira da criança ir expressando a individualidade desse eu que vem chegando no mundo. Podemos ver as aquarelas também das crianças. No terceiro ano, a criança ainda está mais no estudo das qualidades das cores, né? A gente começa a ver algumas transições, mas ainda a aquarela remonta mais à qualidade das cores do que necessariamente a uma figuração. Aqui tem a diferença, né, do caminho da letra cursiva. A letra vai surgindo, né, aos poucos, e os textos vão ficando maiores. Bom, como eu falei das habitações, depois de muito vivenciar, né, as diferentes habitações, as crianças vão para um grande projeto que é a construção de suas casinhas. Essas casinhas ainda estão em processo e vocês podem ver um pouco da expressão da individualidade desse eu que vem chegando aos 9 anos. Também tem um trabalho que foi feito em grupo do Ninho do João de Barro, né? Quando as crianças aprenderam, né, que os animais já nascem sabendo como morar. Nós, né, de maneira diferente, temos que trabalhar para isso e descobrir como que a gente vai construir o nosso lar. Aqui no meio tem os trabalhos manuais das crianças. No terceiro ano, as crianças trabalham com o tricô, fazendo seus bonecos e bonecas. E chega como novidade o ponto meia, né? O tricô que está lá no primeiro ano, ele vem de novo, mas com uma nova perspectiva, né? Com um ponto novo. As crianças constroem não, né? Elas fazem seus bonecos e bonecas e é um bom momento também para expressar a individualidade desse eu que vem chegando. E além disso, o tricô também vem como um belo recurso para as crianças aprenderem a letra cursiva. Então é um ótimo apoio também para esse caminho da letra cursiva e cada vez mais irem se colocando no mundo, né, através do seu fazer, do seu trabalho e assim demonstrando mais e mais a individualidade dessa criança que chega. Eu só queria, então, lembrar que no terceiro ano, um momento também especial no seu desenvolvimento, que pela primeira vez a criança, ela consegue entrar em harmonia a respiração. Isso. A batida cardíaca e a respiração, 4 por 1. E a indicação, então, que Steiner traz é a introdução agora de um violino e a possibilidade da música acontecer em cânone, porque agora que ela está com essa harmonia dentro de si, ela também está mais centrada e pode permanecer em si, enquanto o seu colega está cantando em outro tempo. E o violino, que também é uma educação agora, um instrumento que está bem próximo do coração, e eu preciso aprender a tirar o som desse instrumento. Então, todas as crianças passam aos 9 anos pela vivência do violino. E que, se pegar o gosto, pode levar para a vida. Isso mesmo, professora Denise. Além disso, tem alguns registros das visitas que as crianças fizeram às profissões. Que, né, nesse momento dos 9 anos também já é hora... Oi? Não falei. Desculpa. Nesse momento, aos 9 anos, já é hora de ir para o mundo, né? E de uma maneira mais simbólica, as crianças saem da escola pela primeira vez para ir visitar as profissões. Eles foram numa criação de ovelha, que faz todo o processo, né? Desde a criação até chegar no tecido, então eles puderam vivenciar muitas profissões nesse caminho. Fomos ao padeiro, ao oleiro, também ao vidreiro. Então é um momento deles vivenciarem aquilo que eles aprenderam dentro da sala de aula e que nós fomos construindo, né,
ao longo do semestre. Além disso, as crianças também cuidam da nossa horta aqui da escola, né? Que é muito representativo do fazer, né? Eles realmente veem como semana a semana a horta vai se modificando com o trabalho das mãos deles mesmos. Então é um ano muito especial, o ano do fazer, que as crianças lembram por muito tempo. Inclusive, lá em cima vocês vão ver a padaria do terceiro ano, que as famílias, né, trabalharam muito ontem e as crianças estão, né, agora trabalhando também para vender. Então, é um momento muito especial que as crianças se lembram para sempre, um ano escolar muito importante. E o quarto ano está mais presente ainda. Pano de fundo, mitologia nórdica. E aí eu tenho que chegar à literação, que eu chego e pauso. Né? Então é um ano de muito fazer, onde vão aprender ponto cruz, muita ação. E a história, quanto mais sanguinária, mais saborosa é para eles. Os pais às vezes se assustam. Chegam, é o sangue São presente. Os nórdicos mesmo, bem bárbaros, né? Bárbaros. E é esse caminho, né, que a Denise falou e a Isabela falou, dessa infância. Parece que a gente se despede dessa primeira infância e está agora mais firme. Então a gente entra mesmo na mitologia nórdica, que tem essa qualidade, né? Às vezes até os pais, mas professora, tem que ter tanto sangue na história, tem que ter tanto... É como se eu precisasse esgotar toda essa força que vem, né, com Thor, com Odin, né, o Deus, e trazer para as crianças depois uma outra qualidade, que é essa força toda que vem para um trabalho. Quando vocês olham a aquarela, que antes tinha um ambiente de cor, agora ela começa a ser figurada, né, a trazer... A partir da cor, a criança precisa ver aonde nasceu. Se vocês olham para o polvo, aonde é que meu polvo está? Né? Não é que eu faço direto o polvo, é a cor me diz aonde o animal está ali. Então eles vão trabalhando com outra agora, uma mudança de qualidade de trabalho. Esse outro bicho que está aí é o Nautilus, que é um bichinho que eles também não conheciam, né? Que faz essa transição, que tem tentáculos como o polvo. Então as crianças vão trabalhando com esse olhar agora e adentrando devagar a história e a geografia local, né? Conhecem o bairro, a cidade, o estado, sempre partindo de onde eu estou e ampliando a visão do mundo para as crianças, né? E trazer a qualidade do grafismo da mitologia indígena, que é o nosso povo nativo, quem é que habitava, como era a nossa terra, e a partir disso eu vou para o mundo. O que aconteceu de transformação na cidade de São Paulo? Porque a gente ensina os rios da cidade de São Paulo que nem tem mais, né? A maioria é subterrâneo. Então é muito difícil trazer essa qualidade do que era e do que o homem atuou transformando a cidade e hoje ela é na nossa geografia urbana, né? Então trazemos a antropologia, a zoologia, né? O estudo do homem e dos bichos. No português, a gente pega o que vem lá da mitologia nórdica, que são as Nornas, que tecem o fio do destino, presente, passado, futuro, e trazemos a conjugação dos verbos e adentramos na gramática, né? E a matemática também, vem as frações, o grande desafio do que é fração e fazer as contas com as frações, né? Como o quarto ano esteve em casa o ano passado, então a gente conseguiu o presente de acompanhar o terceiro ano em algumas visitas, então ao vidreiro, às ovelhas. E a semana que vem o quarto ano vai fazer um passeio que é só de quarto ano, que eles ainda não sabem, então é uma grande surpresa. E trabalhamos o ponto cruz nos trabalhos manuais, um grande desafio que era online, né? O semestre passado, e que agora a gente conseguiu trabalhar como grupo esse semestre. Tem um bordado que é coletivo das crianças, que eles trabalham em alguns momentos na sala. Acho que é isso, né, professora? Uhum. Alemão e inglês, que fazem parte. Na música, a leitura da partitura, né, a leitura musical, eles estão aprendendo. Eles também estão fazendo violino, em razão de não terem feito ano passado. Acho que então, e também nas línguas estrangeiras, é importante a gente saber disso, né? Nos primeiros anos, primeiro, segundo e terceiro, então a professora conta história, faz muitas brincadeiras, muitos ritmos, e eles desenham no caderno. E eles desenham no caderno. A partir do quarto ano é que inicia realmente a escrita de forma mais consciente da língua. Né?
Isso, da própria língua, né? Isso, da própria língua. Porque assim como nós aprendemos a nossa língua materna, ninguém nos explicou como forma a frase, como se escreve. A gente vai ser alfabetizado aos 7 anos. E a língua estrangeira também faz esse percurso. Primeiros anos, a vivência da língua. Só depois entra, então, a conscientização e a escrita a gramática e tudo mais, aos poucos, da língua estrangeira. Tanto do inglês quanto do alemão. Outra coisa que eu esqueci, professora, que é um grande presente do 4º ano, que no 3º ano conquistou a letra cursiva, eles agora fazem um caminho. A gente vai lá do bambu, usa terra, carvão, aí a gente usa a pena, né? Depois uma ponta bem bonitinha, específica, para chegar na caneta tinteiro. Então, eles fazem todo um percurso. E a caneta tinteiro, a escrita, né, ela é muito importante que tenha essa conquista, porque ela não só é a expressão desse eu, que chegou ali no 3º ano, mas a nossa escrita é um presente. É quando eu me mostro e escrevo para alguém algo, né? E a beleza que está na letra, no trabalho o Steiner fala muito isso, ele fala, quem lê recebe um grande presente na imagem escrita, né? Ela tem que ser bela, tem que conquistar esse traçado, né, da letra cursiva. E a caneta tinteira, por ser fininha, tem uma leveza, ela facilita esse caminho, né? Então, agora nós vamos olhar o 5º e 6º ano, de onde nós vínhamos vindo, que a criança está chegando cada vez mais na Terra, chegou lá na mitologia nórdica, e o 5º ano vai começar, então, com as épocas culturais, quase uma retomada agora, né? Vão ter a Antiga Índia, Antigo Egito, Antiga Índia, Antiga Pérsia e Antigo Egito, porque o auge do 5º ano é a Grécia. É onde no 2º semestre o professor tem que estar lá bastante intenso na Grécia, no desenvolvimento da criança, que ela está por volta dos seus 11 anos, esse ano ela vai completar 11 anos, organicamente existe uma harmonia na criança. No movimento, ela tem leveza, ela consegue muitas coisas, a Gestalt é bem harmoniosa, diferente do 6º ano, que cai para o peso. Então, o 5º ano ainda é o momento de glória, né? Então, nós temos esse caminho no âmbito da história, que a professora Tássia pode falar um pouquinho. Na escrita, vão aprender algumas formas de escritas específicas, hieroglifos. Nos trabalhos manuais, eu vi a professora Gisela, que deu trabalhos manuais, falou assim, porque foi a época que eles estavam na pandemia, aula ao vivo. E ela falou assim, bom, então pega um tantinho de argila que caiba na mão. E aí, agora que as crianças trouxeram o que fizeram em casa, ela levou um susto, falou assim, nossa, olha só, tudo tão minúsculo, tudo pequenininho. E ela, olhando na câmera, achava que isso aqui pelo menos tinha esse tamanho maior. Então ela se surpreendeu com os animaizinhos sendo feitos assim. Mas é o trabalho feito na argila. Agora, de uma esfera, você chega a um animal, né? A um elemento. Apenas sendo indicado. Nos trabalhos manuais, o 5º ano, o 5º ano vai fazer, então, um grande desafio de trabalhar com poucas agulhas, né? Poucas. 5 agulhas ao mesmo tempo. Muitas vezes é feito, então, as meias em tricô. Esse ano, o fato de estarmos também online, tudo, que não foi nada fácil, então fez algo mais simples, os gorros, polainas, essas coisas sem tantas complexidades. Vocês querem então falar alguma coisa, por favor, professora Tássia? Sim, a professora Denise já contemplou bastante a questão da criança do 5º ano. Aqui vocês podem dar uma olhadinha, alguns trabalhos das antigas civilizações. Nós começamos
a ter antigas civilizações lá no online, no primeiro semestre. Partimos da Atlântida até chegar na Grécia. Aqui vocês podem ver um pouquinho dos exemplos dos trabalhos. Na botânica, nós temos a parte da descrição da planta, a relação da planta com o ser humano. E aqui também tem alguns dos trabalhos deles, os desenhos de formas. Deixa eu vir mais para cá. Na matemática a gente fizemos um pouquinho da revisão dos conteúdos anteriores e começamos a ver os números decimais, os pesos e medidas. Em zoologia a gente também tem uma comparação da antropologia do homem e dos animais, vendo os sistemas rítmicos, sistema metabólico, a partir do animal em si, o leão, a águia. Na geografia também vimos o comecinho da geografia lá no online, então foi um pouquinho mais intensa essa relação. Vimos a geografia do Brasil e aí no 6º ano começa a ter um enfoque diferente para essa geografia. Fizemos um passeio, uma caminhada até o Horto Florestal nesse 2º semestre, então tem umas fotos aqui da gente lá no Horto Florestal, fizemos a descrição e os desenhos de observação das plantas lá, então vimos um pouquinho da botânica, um pouquinho da geografia. Nesse 2º semestre também tivemos a oportunidade de fazer esse caminhar até o Horto Florestal. Foi uma experiência bem gostosa com eles. Aqui nós temos a língua portuguesa, alguns livros que nós vimos no semestre, poemas, cordel, discurso direto e indireto, o inglês, a música, alguns exemplos de caderno, o alemão e as aquarelas. Nas aquarelas nós partimos da ambientação para a figuração, então por isso que a gente começa a ter os desenhos propriamente ditos. E é isso, vocês podem dar uma olhadinha. Bom, por enquanto vocês vão olhando um pouco, eu já vou falar um pouco do 6º. Peraí. Deixa eu pegar o Microfone. Bom, continuando um pouco esse caminho que a Tássia veio do 5º ano, na geografia, depois de sair do 4º ano, que era a cidade de São Paulo, o 5º, né, que você vai vendo esse entorno, o 6º ano, ele já vai para os países da América Latina, né, quem está no nosso entorno no continente americano. Então eles crescem um pouquinho mais, essa visão deles abrangendo um pouco, né. A gente saindo da Grécia, a gente traz a história de Roma, desde a sua fundação, de Rômulo e Remo, até todo esse império conquistado, né, grande, até uma divisão que acontece ali entre o império do Ocidente e do Oriente, e até essa caída, esse declínio do Império Romano, né. A criança de 12 anos, ela ainda precisa perceber que tudo existe um processo, porque ela ainda está em polaridades, tudo para ela ainda é muito polar. Então tudo que vem com processo, num caminho mais orgânico, para eles ajuda. Depois disso a gente entrou numa matemática financeira, que a gente traz muito, tem uma lousa ali da matemática, que é um pouco essa matemática do que o meu trabalho, qual é o valor agregado do meu trabalho para o mundo, né? Então, como eu mensuro o valor, por exemplo, de um músico, né? E como que eu trabalho a doação, o trabalho voluntário. Então, a gente fala numa matemática que chega num juro simples também, mas é muito mais uma matemática para a percepção do dinheiro em relação ao valor para a humanidade, em relação ao valor daquilo que é o meu trabalho para o outro, né? Qual é o valor que tem, né, de algo concreto e algo que eu dou para o mundo que é abstrato, né, como trabalho. Depois disso, a gente trabalhou a geometria, que foi online, que foi um grande desafio para eles. Eles começam a trabalhar com a régua, com o compasso no 6º ano, entre os instrumentos. Eles tinham que ver cada passo da geometria no online, então foi assim um trabalho gigantesco.
Depois da geometria, a gente trabalha na língua portuguesa. A gente sai do discurso direto e indireto, né, que é essa polaridade, e entra no modo subjuntivo. Então, assim, se eu pudesse, se eu quisesse, se essa rua fosse minha, né, aonde está o meu desejo, já num princípio de individualidade para o mundo, né? Então, a língua portuguesa traz essa vontade, esse desejo do que eu quero, do que eu gostaria para o mundo. A gente trabalhou bastante também a parte de polaridades, né, luz e sombra. Então esse é o caminho que eles fizeram ao longo do ano, tentando sair através do trabalho da polaridade da luz e sombra, a gente encontra um meio tom, assim, o degradê, um meio, né, e até chegar numa parte mais de figuração e até uma observação mais técnica dos sólidos em relação à luz e à sombra. Agora o sexto ano está na época de física, e a física toda experimentada, nada é trazido pronto para eles, tudo é através de experimentos, tanto da acústica, da ótica, como da termologia. Então a gente vai trabalhar a luz, o som e o calor, tudo através de experimentos, então eu não trago nenhum conceito pronto. E aí no dia seguinte, através de relatórios do que eles observaram, do desenho, eles dizem para mim o que eles perceberam em relação àquele experimento, né? Pôr a mão no gelo, depois no quente, qual é a sensação. Então eles vão trazendo as conclusões físicas do que eles observaram, né? E aí daí a gente vai crescendo nessa conceituação. Acho que é isso, sexto ano. Os jogos gregos, que a gente, como teve a pandemia o ano passado, o sexto ano não conseguiu fazer os jogos gregos no quinto ano, então fomos convidados pelo quinto ano atual a participar dos jogos gregos. Então a gente fez os jogos gregos juntos. E aí foi um prazer. Toda essa área aqui central é a parte de artes aplicadas. Então eles, tanto de marcenaria quanto de argila e de trabalhos manuais. Então eles saem de uma coisa mais simples no quinto ano, que é uma espátula, que é um trabalho de sair de um abstrato para um concreto. E no sexto ano ele já tem um tronco, que desse tronco eles precisam transformar numa colher. Então eles fazem o desenho daquilo que eles imaginam, como eles imaginam essa colher, e isso é colocado no concreto através da força e do querer deles, né? E nessa atividade de você agora, com a goiva, cavar um buraco, no processo do seu desenvolvimento, coisas internas também estão acontecendo, né? Então, no sexto ano, neurologicamente, acontece um processo e a partir do sexto ano, a criança tem a capacidade de fazer a abstração. Por isso que o tema causa e consequência inicia-se a partir do sexto ano. Por isso que vai ter Roma e vai ter a justiça, jurisprudência, causa e consequência, né? Então você sai daquele ambiente ainda que os deuses estavam muito presentes e nós subordinados às leis divinas. E agora, sexto ano, a justiça é a justiça dos homens, né? Então tem essa grande travessia do Rubicão, né? Que você atravessa o rio e sabe que não tem mais volta. E aí você entra nesse período da pré-adolescência, esse desenvolvimento do pensar abstrato que inicia-se aos 12 anos. Então, esse cavocar, eu retiro a matéria. E se eu ultrapassar um pouquinho mais, eu tenho consequência. E já não é a forma que eu desejava. Então, é todo um processo de dor e sofrimento, causa e consequência. Mas é muito lindo, não é? Na euritmia, só concluir um minutinho. Na euritmia, então, nós trabalhamos muito a geometria movimentada. Então, o tempo todo você está dentro da forma geométrica que se desloca e vai para outra. Eu preciso entender os critérios e saber me movimentar em conjunto. Euritmia é um trabalho social.
Sozinho nem tem graça, mas em grupo é maravilhoso. É um caleidoscópio de uma geometria feita por eles, né, de alguma forma. E falando um pouco, os 12 anos, as relações são muito conturbadas, né? Por isso que em muitos momentos a gente tem que transformar eles em cônsules para a gente ter dentro de uma legislação, qual vai ser a lei, qual vai ser o combinado da classe para a classe. E agora, na última época do ano, complementando um pouco o que a professora Denise falou, a gente entra nos insetos sociáveis. Porque eu preciso sair dessa polaridade de ação e reação e começar a perceber que o meu trabalho em grupo é importante e precisa acontecer, né? Para que eu tenha uma finalização. Então a gente trabalha as abelhas, as vespas, os cupins. Então a gente agora, nesse final do ano, a gente fecha com esse trabalho junto, né? Assim, com essa equipe, todos em prol de um objetivo comum. Inicia um ano assim tão lindo, ouvindo a professora, na minha aula de euritmia, né? Segundo semestre. Você percebe assim o quanto que essa força, que agora esse metabolismo está agora nessa região da puberdade, né, dessas forças de maturação sexual, começa a aflorar. E com isso, a bicharada que vive aqui começa a ficar assim que é difícil conter, dominar. E eu falo, vamos dominar essa bicharada, gente. Né? Então, tem esse momento. E eles caem no desenvolvimento também, os ossos. É o estirão e aí o peso predomina. E aí, a partir desse momento, essa dificuldade de lidar com o movimento, com o corpo, já não se sentem mais à vontade porque tropeça, cutuca, esbarra, porque eles não têm essa consciência que eles vão conquistar ao longo dos próximos anos. E se Deus quiser, no ensino médio, isso estará novamente apropriado para as forças da luz, da leveza, né? Sim, ok. Então nós precisamos ir para outra sala. Último ano, agora nós vamos entrar na Idade Média. Toda aquela situação de um ambiente feudal da Idade Média, onde os critérios as comunidades vão se ficando cada vez mais fechadas e uma obscuridade também nesse ambiente da Idade Média. Mas sempre surgem incríveis cavaleiros que vêm trazer novamente a luz a essa comunidade. No âmbito do desenvolvimento da criança, existe uma cisão na alma, né? Aquilo que vai aflorando, eu perco o controle e tem uma cisão. Na euritmia, então a gente começa a trabalhar muito mais música, agora na euritmia, tentando organizar aquilo que está fora da medida, digamos assim. E eles querem se esconder, eles aprontam para junto, mas também querem se esconder, não tem essa coragem de enfrentar o outro, né? Andam em bando, mas sozinhos são quase que uma carapaça, molinho por dentro, né? E na euritmia, normalmente a gente faz também uma peça das bruxas, porque o movimento é bem grotesco de andar e fazemos uma máscara, aonde eles se escondem atrás da máscara para exatamente poder se expressar através do movimento. Então eu vou passar a palavra para a Carol, que pode expor então um lindo trabalho que é enorme, né? A geometria vai se tornando mais complexa, perspectiva de um ponto só. Por que nós fazemos a perspectiva? Que agora eu preciso objetivar o que eu vejo e quais são as regras daquilo que eu vejo no mundo e que eu chego de forma bem precisa a partir da perspectiva. A palavra é sua, Carol. Bom dia então a todos, eu sou professora do 7º. Aqui no começo nós temos os trabalhos relacionados com a história, né, Idade Média, as Cruzadas e um pouquinho do começo do Renascimento. Então ali são os cadernos e os desenhos que eles fizeram. Depois nós temos o estudo da perspectiva, como a Denise falou. Aqui nós trabalhamos um pouco de África e regionalidade brasileira, então nós estudamos cordel e também a questão do continente africano. Na língua portuguesa a gente estudou vários gêneros textuais, então os alunos recolheram algumas memórias dos professores, memórias de infância,
compilaram isso num livro e eles ilustraram cada história que eles escutaram e depois escreveram. Ali na marcenaria nós temos as gamelas que eles fizeram, aqui os trabalhos manuais, né, alguma coisa que eles pudessem usar, então eles fizeram um sapato, ali na argila alguns personagens, basicamente é isso. Olá, bom dia. Eu sou Yolanda, professora do 8º ano. Então aqui a gente dá uma continuidade ao conteúdo do 7º. Então na história a gente trabalhamos várias biografias. Então, na parte artística eles fizeram esses estudos de Leonardo da Vinci. Entramos na Revolução Francesa, Revolução Industrial, tem trabalhos aí de algumas biografias da época, na história do Brasil, a colonização. Na geografia, nós trabalhamos a África, mas já conectado com a história, como foi o processo de colonização. Se na história a gente trabalhou a Revolução Industrial, em trabalhos manuais eles vão para a máquina de costura. Então primeiro aquela máquina que vai no pedal, depois eles vão para a máquina elétrica. Entretanto, nesse ano atípico, que algumas aulas elas foram online. Então no online eles trabalharam os bordados que estão aqui e quando voltaram para o presencial, aí eles foram para a máquina de costura. Então aqui eu tenho os trabalhos de perspectiva, se lá eu tinha um ponto de fuga, aqui eu já começo com já parto para 2 pontos de fuga. Esses trabalhos artísticos foram realizados todos em aulas online. Aqui embaixo eu tenho a geometria, então eu tenho tanto a geometria, a parte da matemática como a parte artística. Então ali eu tenho um trabalho e como cada aluno pinta e parece até que são trabalhos diferentes, né? Trabalhar muito a precisão. Então vejo aqui esse trabalho aqui do centro, né? Como que a gente traz muito essa questão da precisão nos trabalhos. Ali em cima já tem desafios, onde foram apresentadas formas geométricas que eles tinham que descobrir qual é o processo para se chegar nessa forma. Nas ciências, então nós estamos agora em época de química, não terminamos ainda, então essa química relacionada aos alimentos. Então eles fazem experiências, fazem relatórios. Então se vocês observarem o caderno, vocês verão que tem a mesma experiência, textos diferentes, que são textos dos alunos. O título é diferente, eles dão o título para a experiência. Então a gente trabalha, faz experiência, eles fazem a observação, fazem o relatório e depois a gente caminha para essa conclusão. E que isso vai ter depois um espelhamento lá no ensino médio. Então aqui, por exemplo, eles trituraram o grão de trigo no pilão, no moedor, fizeram a farinha de trigo, nós fizemos pão, porque eu tenho muitos alunos novos que não vivenciaram o pão no 3º ano, então eu achei que foi uma oportunidade deles vivenciarem. A gente tirou o amido da farinha de trigo, da batata, da mandioca. Então ralaram, descascaram, lavaram, ralaram a mandioca, tiraram o amido. Fizemos o pão de queijo com o amido e a gente ainda está nessa época já com iodo, vendo os alimentos que têm ou não amido. Aqui, ainda em ciências, a gente tem a física, que estão ali alguns experimentos que a gente já trouxe, eletroímã, as lentes. Então, como era online, a gente trabalhou com projetos. Então tem o projeto da luneta, por exemplo. Temos aqui a antropologia, que no 8º ano já vai para ossos, músculos, aparelho reprodutor. E a zoologia, que são os animais.
Então aí já um outro enfoque, olhar os órgãos internos, essa divisão, né, de peixes, anfíbios, mamíferos. E a gente tem um grande projeto que é o Teatro do 8º Ano, que é um trabalho longo, que ele só acontece se tem essa equipe, ele fortalece muito o grupo, então os alunos se tornam um grupo, assim, vamos dizer, tem essa união, porque um depende muito do outro. Tem uma aluna aqui do 8º, pode até contar, né? E aí foi fácil o teatro? Muito, mas muito trabalho, tanto para os alunos, professores e famílias. Então, e aqui eu tenho objetos de cena, que tem coisas que são do acervo da escola, tem objetos que são emprestados, outros professores produziram, alunos produziram. Então é assim, a comunidade inteira envolvida. Lá fora eu tenho os figurinos, que tem coisas do acervo, coisas que foram transformadas, reformadas, e outras que a gente teve que fazer especificamente para essa peça, que aliás no dia 13 estará no YouTube, né, da nossa escola, na próxima sexta-feira. Ali tem o processo, por exemplo, do cartaz, que os alunos desenharam e eles fizeram aí uma eleição sociocrática para escolher qual imagem que usaria. Decidimos fazer a gamela, então a professora de artes aplicadas conversando comigo, porque eles não tiveram essa oportunidade de trabalhar a gamela no 7º ano. E a gente achou assim bem importante que eles trabalhassem a gamela, e aqui já é um trabalho que foi realizado online, então de argila. Então eles estudaram movimento, fizeram muitos desenhos e do ser humano, do cavalo, para realizar esse trabalho aí online. E é isso, se tiverem mais alguma pergunta? Vamos então para o ensino médio. Então aqui encerra a educação fundamental, do 1º ao 8º ano. O 9º ano, que pertence, é claro, ao ensino fundamental, ele já tem agora características da forma, metodologia do ensino médio. Então a gente fala que o ensino fundamental é aparentemente do 1º ao 8º ano, com a professora carregando a classe, e depois agora no 9º ano é o tutor, mas esse 1º ano faz o fechamento do ensino fundamental, tá? Então nós vamos lá para o 9º ano, novas aventuras. Nós vamos encontrar os trabalhos específicos feitos nas aulas de artes. Então o 9º ano fez esse trabalho da história da arte, que ele vai falar então. A gente estudou um pouco sobre a arte egípcia e sobre a arte grega. A egípcia a gente começou aprendendo como é que eles faziam o desenho. Então, tipo, eles têm um pé para um lado, corpo para o outro, cabeça para o outro, e é bem complicado. O grego, a gente fez um vaso para simbolizar os vasos que eles faziam, né, que eram normalmente grandes, e eles desenhavam às vezes histórias e às vezes só simples. E eles faziam muito bem. Nossa, só que foi muito difícil. A gente que fez o papel, a gente pegou giz pastel e passou das cores vermelha, laranja, marrom, e passou nanquim por cima. E isso deixou o papel assim, aí a gente raspou o nanquim pra ele ficar só aparecendo a tinta. É isso aqui daqui, a gente fez uns hieróglifos, e aí agora são os trabalhos do 10º aqui. Aqui no 10º ano, para cada ano vai entrar então uma temática. 10º ano, os animais, né? Então isso vai ser feito tanto no carvão como também na argila.
os animais na argila. Agora eu vou passar a palavra para você. Então, nós do 10º ano trabalhamos em oficina com a professora Thaisa vários tipos de animais, teve 3 turnos de animais. Acho que tinha algo sobre um peixe, um pássaro e um mamífero. E aqui a gente selecionou alguns dos melhores para expor, para vocês poderem ver. É só isso. Quem vai falar do 11º? Você? Tá. É que nós vamos ver lá depois as atividades. Então aqui refere-se a alguma coisa relacionada com cartazes. Uma das épocas de trabalho do 11º ano. Alguém vai vir falar? Não. Então, esse foi feito o trabalho do 11º ano. O 9º ano, trabalho de argila, o que é feito? O vaso. Lembra que eles começam, a partir do 6º ano, a extrapolar, sair do centro? Então, é a atividade feita do vaso, onde vai buscar novamente esse equilíbrio a partir de um eixo. E aí eu preciso manter essa forma bem simétrica ao redor desse eixo. Então, o vaso é o tema do 9º ano. A gente fez um banco também, na marcenaria. A gente trabalhou os encaixes Os encaixes. O projeto corta e essa luta constante, porque no encaixe precisa ser preciso, macho e fêmea, né, para realmente poder se estruturar o banco. E cada um, pelo menos, fez um projeto diferenciado. Sim, e aí são alguns trabalhos de artes que a gente fez em carvão. Luz e sombra. E a ideia, então, agora no trabalho de luz e sombra, que como eles caíram, né, tudo se fechou assim, e agora está nascendo algo dentro de mim. Todo esse percurso a partir do 6º ano é muito mais o preto e o branco, claro e escuro, e agora abrir uma luz dentro de um espaço. Então nós vamos ver ali os trabalhos que surge agora uma luz, e a partir dessa luz eu crio uma figuração. Aqui é um trabalho do 12º ano que tem a época da história da arquitetura. Então, aqui o que nós estamos vendo é algo feito da época da Grécia, né? As colunas da Grécia. Esse trabalho aqui foi feito com o 12º ano, que foi a forja. Nós precisávamos um elemento artístico, digamos assim, para a casa do jardim, para fixar a imagem o logotipo e o símbolo da escola. E aí, o 12º ano, nós fomos a um ferreiro, lá em Campinas, e trabalhar com fogo. E ele é um alemão. Foi assim muito legal, porque ele tem aquelas coisas antigas que ele trouxe da Alemanha. Então, o fole é aquele que você abaixa e alimenta o ar para dentro onde está ali o fogo, né? E põe o ferro, saber em que momento você tem o ferro, o ritmo que você precisa dar no ferro. Então, eram 3 pessoas para cada uma dessas partes. E vira e não dá certo e volta para o fogo. E não pode deixar ultrapassar a temperatura, senão você perde a peça inteira. Então, parte foi feita no fogo e uma última parte nas curvas mais longas, a frio, né? Então, foi muito a solda, pintamos, e na terça-feira nós instalamos lá no jardim.
E agora na sala nós temos as disciplinas aqui do ensino médio. A gente fez um telégrafo que funciona, né? E aprendeu a usar com o ferro de solda. A gente fez a plaquinha flip-flop, que ela é tipo uma luzinha de Natal. E o coisinho, que dá pra ver. Dá pra ver. Aqui a gente teve a matemática, que a gente estava aprendendo sobre a Bhaskara, só que a gente ainda não deu esse nome, assim, tá meio bagunçado ainda. E a gente estava aprendendo a medir fazer um retângulo virar um quadrado. Então, tipo, tem que acrescentar e tirar e cortar. Muita coisa. Na química a gente aprendeu o balanceamento e a gente também estava aprendendo os mols, fazer as contas de moléculas e essas coisas. Em história a gente estava aprendendo sobre o Brasil, entre 1900 até chegar a 2000. E a gente aprendeu sobre o Getúlio Vargas e essas pessoas importantes que tiveram no Brasil durante essa época. Em física a gente aprendeu a fazer as contas de temperatura. Pressão e volume. É o quê? Pressão e volume também. E em literatura a gente tá lendo 12 livros agora no segundo semestre, nesses 6 meses. E aprendeu um pouco sobre algumas histórias gregas, como Electra e... Quem? Édipo, isso. Em biologia a gente estava aprendendo sobre o corpo humano, sobre os músculos e ossos, como eles são, do que eles são feitos, entre aspas, né? E a gente também aprendeu sobre os sentidos. Ver, ouvir, sentir e o paladar e etc. Em geografia a gente estava aprendendo um pouco mais sobre o centro da Terra e como os continentes se movimentam. Ou como um terremoto acontece, ou tsunami e essas coisas. Em inglês a gente estudou um pouco sobre a Anne Frank. Um pouquinho sobre a Anne Frank, a gente ficou estudando a história dela. E aí aqui tem as biografias, que tiveram várias, não estão todas aqui, mas tem bastante até. Tivemos da Elis Regina, Coco Chanel, a princesa Diana, Albert Einstein, Stephen Hawking, Stan Lee, Frida Kahlo, como que é mesmo o nome dele? Leônidas, que são as que estão aqui. Nesse ano a gente teve muito contato com a música. Foi muito importante para a nossa sala, principalmente, porque foi o que, assim, motivou mais a gente a continuar. A gente aprendeu várias músicas, como Yesterday, Skyfall, Erev Shoshanim e Castelo Animado a gente tocou com piano e xilofones, violões, essas coisas. E aqui são os trabalhos de macramê, que é o que a gente faz em trabalhos manuais no 9º. Cada um fez um varalzinho com vários pontos e fizeram um cinto
um hanger, e aí teve o trabalho individual, que cada um fez o seu. Tivemos o balanço da Sofia, que é ela, o balanço, as folhas que estão lá em cima, que é da Marina. Aí tivemos o trabalho da Lara, que eu não entendi até hoje, mas... E é isso. É isso, agora é o 10º. No curso de tie-dye que a gente fez, a gente estava aprendendo a tirar cores de coisas como especiarias e até plantas que tem na natureza para conseguir colorir camisetas e tudo mais. E isso aqui foi um dos... a gente fez com algumas especiarias como canela, cúrcuma, que a gente queria realmente tirar o tonalizante disso, né, para poder utilizar como pintura. Isso aqui são alguns trabalhos que a gente fez, que a gente pegou uma camiseta preta e a gente tacou água sanitária para conseguir descolorir as camisas, né. E o plano era que saíssem algumas estampas disso, mas foi um teste, uma experiência que a gente fez, alguns não deram tão certo. Mas eu achei que foi uma experiência bem legal, né, isso que a gente acabou fazendo, né, para a gente aprender na hora de fazer a coisa mais avançada, que foi o tie-dye, que a gente pegava uma camiseta branca e aí a gente tinha que torcer ela de uma maneira específica pra gente, dependendo do desenho que a gente queria. Então, a gente, depois de torcer ela do jeito que a gente preferisse, a gente ia tacar a tinta e esperar esse resultado acontecer. No caso, essas aqui ainda elas estão como se estivessem no processo de que a gente fez. Você prende diferentes diferenças. Aí vocês fizeram uma descoloração e aquelas eram com camisa branca que vocês colocaram cores. Isso mesmo. Aqui a gente tá com água sanitária, né? Cândida, para conseguir tirar a cor, né? A gente usava esses moldes assim, e com esses moldes a gente deixava ele no lugar e tacava água sanitária em volta, né? O plano era que ficasse a marca da estampa. Uhum. Aqui a gente tem alguns dos nossos trabalhos de argila, que nesse ano o nosso trabalho foi 3 animais que a professora deu pra gente fazer. O primeiro foi os ratos, aí depois que a gente fizesse um roedor, a gente fez uma pantera, o onça, a gente tem esses exemplos. E por último a gente fez o boi ou a vaca, né? E esses foram os animais que a gente acabou fazendo nessa época. Aqui a gente estava na nossa época de geometria e tal. A gente aprendeu sobre como fazer vários arcos diferentes a partir do esquadro e coisas assim. Além de algumas formas que a gente fez, porque elas ficam muito lindas quando você consegue fazer elas perfeitamente, né? E no final da época, depois de aprender a fazer todos esses arcos, o professor ele falou que era pra gente construir uma capela utilizando todos os arcos que a gente aprendeu. E aí a gente tinha que montar uma a partir do que a gente achasse que tinha que ser. Aqui a gente tem as nossas questões de matemática, né, que a gente aprendeu com o professor Alan. Ele passou várias questões diferentes pra gente descobrir coisas como... que ele passou seno, cosseno pra gente, né, então a gente ficou bastante nisso. Aprendemos como algumas coisas que os gregos faziam antigamente, né? Porque é muito interessante, né? Você pensar como que alguém lá antigamente conseguia fazer construções tão perfeitas, né? E não erravam. A gente aprendeu inclusive sobre acho que é Teorema de Ouro, alguma coisa assim, que era uma teoria que eles tinham que o formato do quadrado estava sempre em qualquer... estava presente inclusive na natureza, né, o formato do pentágono, era alguma coisa assim, eu não vou lembrar direito agora. Porque essas coisas que a gente viu mais online são mais complicadas, né, de lembrar, puxar da memória. Aqui a gente teve nossa época de física, nessa parte aqui, onde a gente está aprendendo muito sobre as leis de Newton agora, né? Estamos vendo sobre, especificamente bastante a segunda lei dele, né? E aí a gente faz exercícios com isso para conseguir descobrir os números e tudo mais. Em química eu achei bem interessante, porque a gente falou muito sobre o corpo humano, sobre o período fértil e tudo mais, o funcionamento do corpo, sobre ácidos, a gente falou sobre tudo isso. E a gente inclusive fez um experimento que a gente ia ter que fazer uma cristalização
onde a gente colocava um tipo de... O professor deu água destilada pra gente, porque foi um experimento que a gente teve que fazer em casa. Ele deu água destilada, a gente tinha que pegar um barbante, um sal específico que ele deu pra gente, a gente quebrava esse sal, passava no barbante e deixava ele mergulhado nessa água destilada. E então depois de uns dias ele ia começar a cristalizar em volta do barbante. E esse foi o resultado da experiência. Se quiser pegar. A gente também viu que a formação desse tipo de mineral, ele segue um padrão. Então, é por isso que ele fica tão liso e se ele for acabar sendo quebrado, ele vai quebrar em um padrão certinho. Tem vidraçarias hoje em dia que usam esse tipo de coisa a favor deles para fazer o vidro quebrar sem ponta, para você não se machucar caso o vidro quebre. Aqui a gente estava na nossa época de geografia, em que a gente aprendeu por que a gente está numa emergência ambiental e tudo mais. A gente aprendeu sobre os males que a gente acaba fazendo na humanidade, coisas que a gente faz agora que estão fazendo mal, apesar de já existirem na natureza naturalmente, como o efeito estufa, que ele já existia naturalmente na natureza, só que o que aconteceu foi que a gente adicionou gases que são muito tóxicos e que fazem muito mal dentro desse efeito, né? E inclusive por causa disso agora São Paulo tem chuvas muito ácidas, porque a poluição vai acumulando e quando chove libera todos esses gases, mas aí a chuva nos primeiros acho que 15 minutos é muito pior do que até o resto da chuva inteira, porque ela é muito ácida para a pele e tal. A gente também aprendeu sobre formação de desertos e coisas desse tipo, né? Formação de biomas, né? Aqui a gente foi nessa época de história, que a gente juntou história, filosofia e sociologia aqui, né? Em história a gente aprendeu muito sobre os romanos e sobre Atenas, Esparta, os gregos, né? Foi uma história, a gente pegou bastante disso em história. A gente viu sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, que se não me engano hoje em dia poucas delas ainda estão inteiras, né? Pra gente conseguir ver mesmo. E em filosofia a gente teve muitas discussões, né? E uma delas foi sobre a diferença se existe alguma diferença entre verdade e opinião, né? E no final a gente não conseguiu chegar num parecer assim real, porque era muito difícil, é uma coisa muito difícil assim, você começa. Porque a verdade acaba sendo questão de opinião, dependendo do ponto de vista da pessoa. Então é muito difícil você ser unânime quando você tem seu próprio... Você sempre vai ter o seu ponto de vista sobre aquela questão. É muito difícil você conseguir chegar em alguma resposta que seria a verdade. Até porque se alguém discorda de você, você tem que provar o seu ponto, assim como ela vai provar o dela. Não tem muito como escapar disso, né? A gente inclusive fez dos nossos pensamentos foi o barco de Teseu, né? Porque você conhece o barco de Teseu? O que falam? Que o barco de Teseu, né? É aquilo que Teseu usava aquele barco e conforme o tempo foi passando o barco foi sendo quebrado e consertado até que ele foi completamente substituído. E aí a pergunta fica, aquele ainda é o barco de Teseu? Ou será que é um outro barco? E aí a gente ficou acho que umas 2 aulas debatendo sobre isso. Bom, aqui a gente tem história da língua portuguesa e também a gente viu sobre contos épicos, né? Epopeias, a gente viu sobre Odisseia, Ilíadas, tudo isso. Eu achei muito interessante, eu gostei muito de ver os heróis antigos, né? Porque os heróis épicos eles são muito diferentes dos super-heróis, algo assim que a gente tem hoje em dia. E como a história da Ilíada e da Odisseia são histórias reais, não existe lado certo e lado errado. Não tem essa de você ficar do lado de alguém, porque são pessoas que vivem a vida delas e que elas fazem essas coisas porque elas são pessoas e as ações que elas tomam, obviamente, tem sempre um a seguir, né? Não tem vilões na Odisseia. E na história da língua portuguesa a gente voltou às origens de tudo, né? Que foi o latim. E a gente aprendeu algumas palavras que chegaram do latim, aí o que acontece? Aqui é o latim culto, aí tem o latim vulgar e a palavra em português que veio do latim, e depois esse aquítico é a recuperação da palavra em latim. Aí, ele faz meio que uma repescagem da palavra em latim, o que tem alguns traços, né? E a gente viu que esse negócio do latim vulgar, né, ele era muito forte lá, e a diferença entre o latim vulgar e o latim culto era tão grande, mas tão grande, que eles acabavam divergindo para ponto de fazer dialetos e até outras línguas, né? Eles só fizeram outras línguas depois que Roma caiu, porque no final Roma segurava tudo, né?
Só que quando eles ruíram, os árabes chegaram os visigodos e outros tipos de povos, e o que já eram dialetos, que já eram difíceis de entender para quem falava latim e não falava dialeto, acabaram se transformando em outras línguas. Uma coisa muito interessante é que, apesar do Brasil ser um território tão grande, a gente não tem dialetos. Até porque era proibido. A gente, antes de falar português, falava uma língua que se chamava língua geral. Era uma mistura de tupi com português. Só que um padre, quando ele chegou aqui, ele viu isso, ele baniu a língua geral de ser falada. Aqui a gente fez os nossos trabalhos com tear, que a gente tinha que trançar as linhas para conseguir fazer coisas como um tapete, cachecol, coisas desse tipo, né? A gente tem quem fez panos também, né? Uma bandeira. E acho que foi isso dos nossos trabalhos. A gente também tem os nossos desenhos, né? Que a gente acabou fazendo na época de artes. Lá fora também tem mais desenhos que estão em preto e branco e tal. Esses são os desenhos coloridos que a gente fez. A professora deixou a gente a mão livre, né, para escolher o animal que a gente queria fazer. Então alguns fizeram pássaros, outros fizeram outros tipos de animais. Obrigada. Bom dia, eu sou o Pedro do 12º e aqui eu vou apresentar um pouco do que a gente fez nesse ano de fechamento, né? Bom, aqui a gente tem alguns trabalhos das matérias, tanto de exatas como humanas, né? Física, biologia, matemática. Aqui uns trabalhos de geometria, né? Desenhos, representações na argila, no papel também. E aqui? A bateria está aqui na escada. Deixa lá, porque agora o pessoal saiu de lá. E aqui um pouco mais para cima a gente pode ver um curso que a gente teve de autorretrato, né? Então os próprios alunos desenharam eles mesmos assim, passaram para a tela e fizeram cada um assim, esse autorretrato, né? Aqui um pouco mais das matérias que a gente teve durante esse ano. Hoje vai ficar sem a mão. Ficar mexendo, da E aqui a gente tem os TCCs que a gente apresentou aí no YouTube mesmo, em outubro, se eu não me engano, com uns temas bem interessantes. Inclusive, se tiver no YouTube ainda, eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá, que vale a pena. E aqui para fechar,
a gente tem um pouco mais dos autorretratos que a gente fez. E aqui mais uma oficina que a gente teve de escultura na argila, né? A gente fez umas representação de cabeças. Então aqui a gente tem umas bem legais, né? Com detalhes, bastante detalhes. Aqui o teatro, um pouco do teatro que vocês devem ter acompanhado também, até pelo YouTube. Não sei se ainda está lá. Se tiver, eu recomendo vocês darem uma olhada também. Algumas fotos do processo, né? Tanto de maquiagem, até interpretação de personagem. Muito legal o processo. E foi isso. Espero que tenham gostado. E é isso. Frutas cristalizadas, salgados de queijo de tomate, e canela e açúcar, pão de coco e como é que chama? Focaccia. Tá bom. Qual você quer? Vai querer um dragão? Pode ser esse de frutas cristalizadas. Quanto você quer pagar?